Imagine por um momento. Você está no meio do mar da Galileia. A noite se fecha sobre você como um manto escuro e, de repente, o vento ruge com uma fúria que você nunca tinha experimentado. As ondas batem no barco com violência. A água gelada encharca você até os ossos e suas mãos sangram enquanto luta desesperadamente com os remos. O medo paralisa você. Você sente que esta noite será a última. Mas então, em meio ao caos, uma voz ressoa acima da tempestade. Como vocês ainda não têm fé? Soa familiar? Talvez você não esteja em um barco literal, mas sim no meio da sua própria tempestade. Talvez seja a ansiedade que não deixa você dormir, a enfermidade que não passa, a perda que partiu você, ou aquele medo do futuro que paralisa você todas as manhãs. E no meio de tudo isso, uma pergunta persegue você. Onde está Deus quando mais preciso dele? Antes de começar, quero que declare comigo nos comentários: Senhor, aumenta minha fé, confio que Tu estás comigo na minha tempestade. Que essa declaração seja seu primeiro passo rumo a uma vida de paz sobrenatural, esperança inabalável e confiança plena no Deus que nunca solta sua mão. Comencemos. Número 1. Fé como semente, pequena mas poderosa. A fé nem sempre chega como um fogo aceso e forte. Às vezes, ela se apresenta como uma semente pequena, quase invisível, como aquele grão de mostarda de que Jesus falou. Talvez hoje você sinta que sua fé é assim, pequena, frágil, tímida. Talvez você olhe para outros crentes e pense que todos têm uma fé firme, menos você. Talvez doa admitir que existem momentos em que você diz: eu creio, mas tenho dificuldade em confiar. Se esse é o seu coração hoje, quero lhe dizer algo com ternura e verdade. Deus não exige que você tenha uma fé grande. Deus convida você a ter uma fé autêntica. Uma fé pequena colocada em um Deus grande pode mover montanhas. Jesus disse claramente em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, e nada será impossível para vocês. Veja essa imagem. Uma semente quase imperceptível na sua mão, mas com uma árvore inteira escondida dentro. É isso que Deus vê em você. Onde você vê pequenez, Ele vê potencial. Onde você vê pouca força, Ele vê uma raiz que pode crescer profunda. Onde você diz, não sei se posso, Ele diz, juntos nós podemos. A fé funciona como uma semente. Uma semente não impressiona, não grita, não parece poderosa. No entanto, quando é plantada, regada e cuidada, cresce lentamente até se tornar algo que sustenta a vida. O mesmo acontece dentro do seu coração. A fé se nutre com a oração, com a palavra de Deus e com a obediência. Mesmo quando você não entende, orar é a água. A Bíblia é o sol que ilumina. A obediência é a terra fértil, onde a fé cria raízes. Quando você decide dedicar apenas alguns minutos por dia para falar com Deus, você está regando essa semente. Quando decide ler, mesmo que seja um versículo e meditar nele, você está deixando a luz entrar. A fé pequena não significa fé fraca, significa fé em processo. A fé é caminho, é crescimento diário, é constância. Você não precisa fazer grandes coisas para demonstrar sua fé. Precisa apenas de um pequeno ato hoje, um passo, uma decisão. Senhor, confio em Ti mesmo se meu coração treme. Esse é o seu 1% santo. Uma ação simples que abre o céu. Jesus ensinou em Mateus 13, 31, 32, que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que embora seja a menor das sementes, torna-se uma árvore onde as aves fazem ninho. Veja essa imagem com o seu coração. Sua fé, pequena como é agora, pode se tornar um refúgio para outros. Você pode chegar a sustentar, consolar e encorajar outros, mesmo que hoje você seja quem precisa de consolo. Deus está cultivando algo em você que crescerá com o tempo.
Talvez hoje você esteja enfrentando uma montanha, uma enfermidade que desgasta, um problema financeiro que rouba sua paz, um relacionamento ferido que você não sabe como curar, um medo que aprisiona você. Jesus não pede que você ignore essa dor. Ele pede que você olhe para ele através dessa dor. A fé ativa não nega os problemas. A fé ativa os enfrenta com Deus. Quando você diz, Senhor, não sei como sairei disso, mas confio em Ti, você está movendo algo no céu. Quando decide orar em vez de desistir, você está plantando esperança. Quando escolhe perdoar, mesmo que doa, você está quebrando correntes. A fé move montanhas, porque a fé move o coração de Deus, e Deus move tudo o que está no seu caminho. As provas não são sinal de que sua fé é fraca, são a academia onde sua fé se fortalece. Cada desafio que você enfrenta não chega para destruir você, chega para fazer você crescer. Deus não desperdiça dores. O que hoje está quebrando você, amanhã será seu testemunho. A fé amadurece quando você passa pelo fogo e descobre que não está sozinho. Jesus está com você, mesmo quando você não o sente. Se hoje sua oração é Senhor, ajuda-me a crer, você está no lugar certo. Deus não despreza essa oração, Ele não rejeita a fé pequena. Ele a honra, Ele a abraça, Ele a faz crescer. Hoje faça isto, plante sua semente, faça uma oração específica. Escolha uma ação pequena de obediência. Pode ser ligar para alguém e pedir perdão. Pode ser ler apenas um capítulo do Evangelho. Pode ser agradecer por algo que você ainda não vê. Pode ser soltar o controle por um dia. Essa pequena ação será o início de algo grande. Sua fé é suficiente porque Deus é suficiente. Respire. Coloque sua mão sobre o seu coração. Diga em voz baixa, Senhor, minha fé é pequena, mas pertence a Ti. Faz ela crescer. Faz Tua obra em mim. Agora, você está pronto para o próximo passo. Se sua fé pequena é real, então você pode orar com ela. E Jesus ensinou como orar a partir dessa fé. Vamos para isso. Número 2. Oração que crê. Pedir confiando na sua vontade. A fé que ora é uma fé que respira desde o coração, não desde a pressão, não desde o medo, não desde a necessidade de controlar os resultados. É a fé que se aproxima de Deus como um filho se aproxima de seu pai, sabendo que é amado, visto, ouvido. Jesus ensinou que a oração não é um ritual para convencer a Deus de algo, mas um espaço santo onde nossa vontade se rende com confiança a dele. Porque Deus ouve sim, Deus responde sim, mas responde conforme sua vontade perfeita, não conforme nossa urgência emocional. E essa verdade, quando você a abraça, enche sua alma de paz. Jesus disse em Mateus 21:22, tudo o que vocês pedirem em oração crendo, receberão. E João escreve em 1 de João 5:14-15, se pedimos alguma coisa conforme sua vontade, ele nos ouve. Aqui está o equilíbrio belo e sagrado, pedir crendo, mas confiar descansando. Apresentar sua súplica com fé, mas entregar seu coração sem angústia. Orar com certeza de que Deus pode, mas aceitar que Deus sabe o que é melhor. A oração madura não manipula a Deus, alinha-se ao coração de Deus. Aí começa a liberdade. A imagem é simples, uma criança indo ao encontro do pai. Uma criança não duvida se seu pai a escuta, não analisa se merece ou não pedir. Não se pergunta se sua voz é suficiente, apenas fala, confia e espera. Jesus disse em Mateus 7:9-11, se vocês, sendo humanos, dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Deus lhe dará será bom. Às vezes não será o que você pediu, mas sempre será o que sua alma precisa. A oração que crê começa adorando. Antes de pedir, lembre quem Ele é. Diga com seu coração, Tu és santo. Tu és minha rocha, Tu és meu refúgio, Tu és meu Pai. Quando você o adora, sua alma se alinha, seus medos se silenciam, seu coração encontra o lugar certo. A adoração abre a porta para a paz. Depois confesse,
não desde culpa, mas desde liberdade. Diga: Pai, tenho dificuldade em confiar. Às vezes quero controlar, às vezes o medo me paralisa. Deus não rejeita a verdade do coração, Ele abraça a sinceridade. Quando você confessa, sua alma se limpa e sua fé respira. Então peça com fé. Não como quem suplica a partir do medo, mas como quem coloca uma semente em terra firme. Senhor, Tu podes abrir este caminho, Tu podes curar esta ferida, Tu podes prover, Tu podes restaurar, mas acrescente o que Jesus ensinou: seja feita a Tua vontade. Essa frase não é resignação, é descanso. É dizer: sei que Teu plano é melhor do que o meu. Por fim, interceda. Ore pelos outros, ore pela sua família, por quem sofre, por quem está sozinho, por quem se sente quebrado. Quando você ora pelos outros, seu coração se expande e sua fé se fortalece. Jesus prometeu em Mateus 18, 19 e 20 que quando 2 ou mais concordam em oração, Ele está presente. A fé compartilhada multiplica força. Agora, talvez você diga: eu orei e nada aconteceu. Entendo essa dor. A espera pode parecer silêncio, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, e às vezes Ele diz: espere. A espera não é castigo, a espera é preparação. Enquanto você espera, Deus forma você, purifica você, fortalece você. Enquanto você espera, sua fé passa de teoria à raiz. Enquanto você espera, Deus organiza peças que você não vê. Se você chorou orando, Deus viu cada lágrima. Se você falou quando ninguém mais ouvia, Deus ouviu. Se você disse não aguento mais, Deus chegou ainda mais perto. Jesus chorou com Marta e Maria antes de ressuscitar Lázaro. Isso significa que Ele não apenas resolve, Ele acompanha. Se você está em luto, Ele está ali. Se você está cansado, Ele o sustenta. Se você está quebrado, Ele o carrega. Hoje, ore com fé e paz. Coloque uma mão sobre o peito e diga: Pai, Tu me ouves, eu confio na Tua vontade. Tu sabes o que é melhor para mim. Entrego-te minha preocupação, entrego-te meu medo, entrego-te meu desejo. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Faça um pedido concreto hoje, mas faça-o com descanso. Depois, dê um pequeno passo de obediência. Perdoe, agradeça, ajude alguém. Busque reconciliação. Essa ação será sua declaração de fé antes de ver a resposta. Sua oração não termina em você. A fé que ora também intercede. Agora que você aprendeu a pedir confiando, veremos como essa fé pode levantar outros, romper correntes e trazer luz onde há escuridão. Número 3. Fé intercessora. Crer por quem não pode crer. A fé que intercede é uma fé que abraça, sustenta e levanta outros quando eles já não conseguem se levantar sozinhos. É a fé que ousa se colocar na brecha, que se ajoelha diante de Jesus, carregando o nome e a história de outra pessoa. É a fé que diz: Senhor, eu creio por ele, eu creio por ela. Eu creio mesmo quando eles já não conseguem crer. E Jesus honra essa fé. O Evangelho relata a história do centurião em Mateus 8, 5, 13. Era um oficial romano, um homem com poder, com autoridade, com uma voz que dava ordens, e elas eram cumpridas sem questionamento. No entanto, esse homem se aproxima de Jesus com profunda humildade e com uma necessidade que partia seu coração. Seu servo estava doente. Ele poderia ter enviado soldados, poderia ter usado sua posição, poderia ter exigido. Não fez isso. Foi ele mesmo. Foi até Jesus. Aproximou-se com reverência e disse algo que marcou para sempre o ensinamento sobre fé. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Observe esse momento. Um homem que poderia impor, escolhe se inclinar. Um homem que poderia se apoiar em seu posto militar, escolhe reconhecer a autoridade de Cristo. Um homem que não pede por si, mas por outro. Esta é a fé intercessora. Crer que Jesus pode agir na vida de alguém, mesmo quando essa pessoa já não tem forças para pedir.
A humildade do centurião rompe padrões. Ele era um gentio, ou seja, alguém considerado fora do povo de Deus naquele tempo. Tinha uma vida, uma cultura, uma história que muitos naquele contexto desprezariam. E mesmo assim, Jesus não apenas o ouviu, como elogiou sua fé. Disse que não havia visto fé tão grande nem mesmo em Israel. Isso significa algo profundo. Não importa sua história, seu país, seu passado, seus erros, suas feridas. Se você se aproxima de Jesus com fé sincera, você é bem-vindo. Jesus não tem fronteiras para a graça. Onde o mundo coloca etiquetas, ele abre portas. A oração do centurião não foi longa nem enfeitada. Foi clara e confiante. Ele entendia a autoridade. Sabia que quando um superior dava uma ordem, ela era cumprida, e então reconheceu o mesmo em Jesus. Disse em seu coração: assim como os soldados obedecem à minha voz, assim a doença se submete à palavra do Filho de Deus. Aqui está a raiz da fé intercessora, crer na autoridade da palavra de Cristo. Crer que quando Jesus fala, algo se move. Crer que a luz vence a escuridão, crer que não há ferida que ele não possa curar, não há coração que ele não possa restaurar, não há vida que ele não possa transformar. Talvez você conheça alguém que está cansado, que se sente derrotado, que perdeu a fé. Talvez seja alguém que você ama profundamente, um filho, uma mãe, um irmão, uma amiga. Talvez você tenha visto como a dor o desgastou. Talvez tenha sentido impotência. Talvez tenha dito: eu não posso fazer mais nada. Mas você pode interceder. Sua fé pode sustentar quem está desmoronando. Sua oração pode abrir céus que a outra pessoa já não acredita que existam. Seu clamor pode ser a mão que leva esse coração ferido até os pés de Cristo. Jesus honra esse ato. Jesus ouve quem ora por outro. Jesus se move quando a fé se torna amor prático. Você não precisa de palavras difíceis, não precisa de discursos, precisa de um coração sincero. Apenas diga: Senhor, eu te apresento a vida dele. Dize apenas uma palavra. Repita esse clamor com constância. Não desista. Mesmo que você não veja a mudança imediatamente, lembre-se, a semente cresce debaixo da terra antes de ser visível. Deus está agindo mesmo no silêncio. Se no seu coração surgem vozes dizendo: você não é bom o suficiente para pedir por alguém, sua vida não é perfeita, sua fé não é grande, olhe para o centurião, ele disse: não sou digno. E ainda assim Jesus respondeu. A grandeza da resposta nunca se baseou no mérito do homem, mas na compaixão e na autoridade de Cristo. Ele recebe quem se aproxima. Ele ouve o humilde. Ele honra o amor que intercede. Pense agora em alguém. Um nome que Deus coloca suavemente na sua mente enquanto você ouve estas palavras. Não ignore. Esse é o seu chamado de hoje. Coloque essa vida nas mãos de Jesus. Ore assim, com calma e verdade. Senhor Jesus, eu te apresento o coração dele, eu te apresento a dor dele. Dize apenas uma palavra e a vida dele será restaurada. Faz a tua obra, que a tua vontade se cumpra nele, nela, na história deles. Eu confio no teu poder e no teu amor. Amém. Fique um momento em silêncio. Sinta a paz. A fé intercessora não é esforço, é entrega. A mesma fé que ora por outros também cura quando alguém ousa tocar em Jesus. Agora veremos esse passo. Número 4. De vergonha à dignidade. A tua fé te salvou. Há momentos na vida em que a vergonha se apega à alma como uma sombra. Vergonha por decisões que tomamos, por erros que cometemos, por feridas que carregamos, por coisas que nos aconteceram e que não escolhemos. Às vezes, a vergonha vem acompanhada de cansaço, solidão e da sensação de que não temos o direito de nos aproximar de Jesus, de que não somos dignos, de que não temos lugar. Mas Jesus tem uma resposta para o coração que se sente indigno. A tua fé te salvou. Não a tua força, não a tua perfeição, não a tua história, a tua fé. A Escritura nos fala de uma mulher que sabia o que era viver com vergonha. Ela carregava 12 anos de doença,
perdendo sangue continuamente. Naquele tempo, essa enfermidade não era apenas dor física, significava ser considerada impura. Significava não poder tocar em ninguém, nem ser tocada. Significava viver isolada, excluída, apontada. Era como se todos os dias sua alma ouvisse: você não pertence, você não é suficiente, você não vale. Você pode imaginar essa solidão, essa ferida que não se vê, mas que consome por dentro. No entanto, um dia, ela ouviu que Jesus estava passando, e algo, talvez pequenino, se acendeu em seu coração, um sussurro de fé, um raio de esperança. Ela não disse: tenho uma fé enorme, não disse: estou pronta. Disse algo mais honesto: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Isso é fé verdadeira, fé que, mesmo tremendo, ousa avançar. Fé que não espera estar forte para se aproximar. Fé que se move mesmo quando o coração está quebrado. Ela se misturou à multidão. Escondeu-se entre as pessoas. Sua mão tremia e seu olhar estava baixo. Mas sua fé a empurrava em direção a Jesus. E no momento em que sua mão tocou a borda do manto, algo sobrenatural aconteceu. O fluxo estancou, a enfermidade cedeu, a escuridão recuou, o milagre foi instantâneo, mas o mais lindo ainda não havia acontecido. Jesus parou, Jesus se virou, Jesus perguntou: quem me tocou? Não para acusá-la, não para envergonhá-la, mas para olhá-la nos olhos. Porque para ele não bastava curar o corpo dela, ele queria curar sua dignidade. Ela cai aos seus pés, ela teme. Ela treme, ela acredita que será rejeitada. Então Jesus fala o que ela esperou ouvir durante toda a vida: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Filha, não mulher, não impura, não a doente, não a esquecida, não a envergonhada. Filha, essa palavra mudou tudo. A fé não apenas parou a hemorragia, restaurou sua identidade. Devolveu-lhe seu lugar na família de Deus, levantou-a, limpou-a, abraçou-a, deu-lhe um nome, devolveu-lhe a dignidade. Se hoje você carrega vergonha no coração, escute esta verdade com toda a sua alma. Jesus não vê o que te envergonha, Jesus vê a tua fé. Jesus não se escandaliza com o teu passado, Jesus se aproxima para te curar. Jesus não te rejeita, Jesus te chama filho, Jesus te chama filha. Talvez a tua vergonha venha de erros cometidos, talvez de feridas que não cicatrizam, talvez de palavras que te marcaram, talvez de segredos que ninguém conhece. Jesus, sim, conhece. E ainda assim, Ele estende o seu manto para você. Ele não está pedindo força, está pedindo que você estenda a mão. Ele não está pedindo perfeição, está te convidando a se aproximar. A fé que toca Jesus não é uma fé barulhenta, não é uma fé espetacular. É uma fé sincera, às vezes em silêncio, às vezes chorando, às vezes com a voz quebrada, mas é fé. Quando o teu coração toca Cristo, algo em você revive como um ramo seco que volta a receber água viva. O que estava murcho começa a florescer. O que estava adormecido volta a respirar. Onde havia vergonha, Ele planta honra. Onde havia medo, Ele planta paz. Onde havia vazio, Ele planta amor. Hoje dê um passo em direção a Jesus. Não importa se esse passo é pequeno, não importa se você dá esse passo tremendo, não importa se você sente que não merece. Venha mesmo assim. Jesus já está te esperando. Faça isso agora. Coloque a mão sobre o peito, feche os olhos, diga com o coração: Senhor Jesus, carreguei vergonha por tanto tempo, mas hoje, como aquela mulher, eu me atrevo a estender a minha mão para ti. Toca-me, cura-me, restaura a minha identidade, leva-me para a tua paz. Eu creio, mesmo que seja pequeno, meu coração crê em ti. E escute em silêncio o que ele te responde: filho, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A mulher tocou uma vez e sua vida mudou. Agora veremos uma fé que não desiste, que insiste, que clama até que o céu responda. Número 5.
Fé persistente. Quando Deus parece guardar silêncio, quando Deus parece guardar silêncio, o coração treme. Não porque você não creia, mas porque espera e não vê, porque pede e não chega, porque clama e o céu parece quieto. E nesse silêncio, a mente sussurra: talvez Deus não me escute, talvez eu não seja digno, talvez a minha fé não funcione. Mas hoje quero te levar a uma cena onde uma mulher nos ensina uma fé valente, humilde e persistente. Uma fé que não desiste. Uma fé que continua chamando mesmo quando parece que Jesus não responde. O Evangelho conta que Jesus viajou para a região de Tiro e Sidom ali. Uma mulher cananeia saiu ao encontro e gritou com a alma: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha é atormentada por um espírito. Essa mulher não tinha o linho certo, não tinha a posição certa, não tinha o direito segundo as normas religiosas daquela época. Era mulher e gentia, duplamente excluída. Porém, o amor por sua filha a empurrou além de todo medo. Esta é a fé persistente, fé que ama, fé que carrega outros em oração. E aqui vem o mais duro. Jesus não lhe respondeu palavra. Silêncio. Um silêncio que quebraria qualquer um. Um silêncio que muitos de nós conhecemos. Esse silêncio que chega quando oramos por um filho, por um pai doente, por uma situação impossível. Esse silêncio que pode parecer abandono. Mas o silêncio de Deus não é rejeição, é formação. A mulher não foi embora, não desistiu. Aproximou-se ainda mais, prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, ajuda-me. Essa oração não tem enfeites, não tem discurso, não tem força, só verdade. Às vezes, a oração mais poderosa que você pode fazer é simplesmente: ajuda-me. Então, Jesus disse algo que, lido fora do coração, pode parecer duro. Não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não a humilhou. Jesus provou sua fé. Jesus a levou a revelar aquilo que a movia por dentro. E ela respondeu com uma humildade que mudou o céu. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela não exigiu, não manipulou, não discutiu. Rendeu-se com esperança, inclinou-se sem renunciar. Seu coração dizia: não pretendo merecer, mas sei quem tu és, sei que uma migalha do teu poder basta. Essa é a fé que comove o coração de Jesus. E Jesus a olhou e disse o que só ele pode dizer: ó mulher, grande é a tua fé, que seja contigo como desejas. E sua filha foi curada imediatamente. Isto você encontra em Mateus 15, 20 e 28. Observe os detalhes que Jesus quer te revelar. A fé persistente não desiste diante do silêncio, não para diante do não inicial. Não se afasta quando não entende. Se inclina, mas não renuncia. Espera, mas não abandona. Se você sente que Deus guarda silêncio, não é que Ele não te ame, é que Ele está te formando. Um ouro puro não se forma sem fogo. Uma raiz profunda não cresce sem terra dura. Uma fé madura não nasce sem silêncio. Há silêncios que Deus usa para arrancar o medo. Há silêncios que Deus usa para purificar a intenção. Há silêncios que Deus usa para fortalecer a sua confiança. Há silêncios que preparam o milagre. Esta mulher nos ensina que a fé que insiste não é orgulhosa, é humilde. Reconhece a grandeza de Deus e sabe que até o menor dele tem poder para mudar tudo. Não lute para controlar o resultado. Ore para permanecer. Se hoje você tem orado pela sua família, pela sua saúde, pelo seu coração, pelo seu propósito e não viu resposta, quero que faça isto comigo agora. Pense em 3 pessoas ou situações pelas quais você está clamando. Diga seus nomes em silêncio ou em voz baixa. Depois, ore assim: Senhor Jesus, não deixarei de clamar. Mesmo que eu não veja, eu creio. Mesmo que demore, eu espero. Mesmo que doa, eu me rendo, mas não renuncio. Minha fé está em Ti, não nas circunstâncias. Faz a Tua vontade na minha vida e na vida daqueles que amo. Grande és Tu e grande é a Tua misericórdia. Amém.
Agora escute isto do coração de Deus. Não abandone, não se cale, não se afaste. Sua fé é vista, seu amor é ouvido, sua perseverança é adoração. Quando Deus parece guardar silêncio, Ele está trabalhando no invisível. Continue clamando. Sua fé comove o céu, e a fé que persiste na oração também floresce em amor vivido. Número 6. Fé que ama quando o teu passado não define a tua paz. Há feridas que não apenas doem, marcam. Há lembranças que, mesmo com o passar do tempo, ainda ardem como se tivessem acontecido ontem. Há erros que parecem se gravar na identidade como se fossem o teu nome. Talvez você tenha escutado dentro de si aquela voz que diz: eu não mereço paz, eu não mereço perdão, eu já falhei demais. Mas hoje, Deus te diz algo que pode mudar a tua história para sempre. O teu passado não define a tua paz. Jesus não te olha a partir da acusação, Ele te olha a partir do amor. E quando a fé se expressa em arrependimento e amor sincero, Ele restaura aquilo que a vergonha tentou destruir. Em Lucas 7, 36, 50, nos é mostrada uma cena profunda, íntima, real. Jesus está jantando na casa de um fariseu chamado Simão. A mesa está cheia de olhares religiosos, de orgulho silencioso, de protocolo. Mas, no meio desse ambiente carregado, entra uma mulher conhecida na cidade como pecadora. Ela não tem convite, não tem permissão, não tem reputação. Só tem uma decisão: aproximar-se de Jesus. Ela traz consigo um frasco de alabastro com perfume caro. Esse frasco representa sua história, seu passado, seu valor, sua identidade. Quando chega perto de Jesus, algo dentro dela se quebra. Ela não explica nada, não se defende, não tenta justificar seu passado. Suas lágrimas falam. Suas lágrimas dizem o que as palavras não conseguem. Eu preciso de ti. Estou cansada. Só tu podes me restaurar. Ela se ajoelha. Chora sobre os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, ungue com o perfume, adora sem dizer uma palavra. Esse ato é sua confissão, sua entrega, sua rendição. Esse ato é fé que ama, fé que reconhece pecado, mas também reconhece graça. Fé que diz: o meu passado pode ter sido escuro, mas o meu presente é teu, Jesus. Simão, o fariseu, observa, julga, rejeita, pensa que Jesus deveria afastar-se daquela mulher, mas Jesus não a vê como Simão a vê. Jesus vê o coração, Jesus fala e revela algo eterno. Seus muitos pecados foram perdoados porque ela amou muito. E então Jesus se inclina até ela, até aquela alma quebrada, até aquele coração cansado, e diz o que ela precisava ouvir há tanto tempo: tua fé te salvou, vai em paz. Vai em paz. Não vai e tenta ser melhor. Não vai e me prova que vai mudar. Não vai e paga tua culpa. Não. Primeiro paz, depois transformação. A paz é o ponto de partida, não a recompensa, porque a paz não se conquista. A paz se recebe. A fé que ama não nega o passado. Coloca-o diante de Jesus, não permanece na dor. Move-se em direção ao Salvador. A fé autêntica não é a fé perfeita, é a fé honesta. A fé que reconhece necessidade, a fé que não se esconde, a fé que se derrama como perfume. A graça de Deus é maior que o teu pecado. O seu amor é mais forte do que a tua vergonha. A sua misericórdia é mais profunda do que a tua ferida. Se hoje você se sentiu indigno, incapaz, manchado, sujo na alma, Jesus não te afasta. Ele te chama mais perto. Ele não te diz: volta quando estiver bem. Ele te diz: volta para ser restaurado. Ele não te pergunta o que você fez para cair. Ele te pergunta se você quer levantar. Você já não precisa viver escondendo-se atrás de máscaras. Já não precisa fingir força quando o seu coração está cansado. Já não precisa carregar o peso de ontem sobre os seus ombros. Hoje, você pode vir a Jesus como você é. Feche seus olhos um momento. Respire. Sinta seu coração. Diga dentro de si, mesmo que doa: Senhor, este é o meu passado. Eu te entrego.
Não quero que ele defina quem sou. Eu preciso de ti. Cura minha alma. Limpa-me. Restaura minha identidade. Eu creio no teu amor. Permaneça alguns segundos em silêncio. Agora escute. Filho, filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Hoje, faça um ato simples, mas real. Confesse diante de Deus aquilo que te envergonha. Não esconda, não suavize, não racionalize. Coloque diante dele como a mulher colocou o seu perfume. E se no teu coração Deus te mostrar que você deve pedir perdão a alguém ou perdoar alguém, faça-o, porque a paz não apenas se recebe, a paz também se caminha. O teu passado já não tem direito de definir o teu futuro. Você não é o que fez. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que pensam de você. Você é amado. Você é perdoado. Você é restaurado. Você é enviado em paz. E agora que você sabe que a tua paz não depende do teu passado, veremos o que fazer quando a tempestade volta a se levantar e o medo ameaça a tua fé. Número 7. Onde está a tua fé? Paz em meio à tempestade. Às vezes a tempestade não avisa, às vezes ela chega de repente. Uma ligação inesperada, uma notícia que derruba, um diagnóstico que corta o fôlego, uma perda que deixa um vazio impossível de descrever. E quando a tempestade atinge, a alma treme, a mente corre, o coração se encolhe. E a gente se pergunta em silêncio: onde está Deus agora? Por que isso está acontecendo? O que faço com todo esse medo? Hoje, Jesus te olha nos olhos, no meio do que você está vivendo, e te pergunta com amor, não com reprovação: onde está a tua fé? Em Lucas 8, 22, 25, os discípulos estavam em um barco com Jesus. Ele lhes havia dito: passemos para o outro lado do lago. Eles creram nessa palavra, subiram no barco com ele, e enquanto navegavam, Jesus adormeceu. O vento começou a soprar forte, as ondas batiam no barco e a água começou a entrar. O medo tomou conta deles. A tempestade era real, o perigo era real, o caos era real. E Jesus dormia. Talvez você se identifique. Você está seguindo Jesus e mesmo assim a tempestade chegou. Você ora e parece que ele está em silêncio. Você se esforça e tudo ao redor se agita. Sente que seu barco está afundando. Sente que não aguenta mais. Os discípulos fizeram o que provavelmente você também já fez. Acordaram Jesus desesperados, sacudiram-no e disseram: Mestre, estamos afundando. Os discípulos não duvidavam do poder de Jesus, duvidavam da atenção dele, duvidavam da proximidade dele, duvidavam se ele realmente estava consciente do que eles estavam vivendo, duvidavam se ele realmente se importava. E Jesus se levantou. Não correu, não se alterou, não reagiu com medo. Ele se levantou com autoridade, falou ao vento e ao mar, disse-lhes: acalmem-se. E a tempestade obedeceu. O vento cessou, a água se acalmou, a paz cobriu o barco. E naquele silêncio, Jesus lhes disse o que hoje diz a você: onde está a tua fé? Não é uma acusação, é um convite. Jesus não pergunta para te envergonhar. Jesus pergunta para te ajudar a perceber onde o teu coração está olhando. Você está olhando para as ondas ou para ele. A fé não nega a tempestade. A fé não finge que o medo não existe. A fé olha o medo nos olhos e diz: Jesus está aqui. A fé não depende do que você vê, mas de quem está com você no barco. Os discípulos pensaram que a paz viria quando a tempestade parasse. Mas Jesus mostrou algo mais profundo. A paz verdadeira vem quando ele está presente. Você pode estar na pior tempestade da sua vida e ainda assim ter paz, se o seu coração estiver ancorado em Jesus. Ele te pergunta hoje: em que você está confiando? Nas suas forças? Nos seus planos? Na sua capacidade de controlar? No que você vê? Ou nele? Talvez você diga: eu não consigo, o medo é grande demais. Eu entendo você, o medo grita, o medo sufoca. Mas Jesus está aí.
Ele não saiu do seu barco. Ele não te deixou sozinho. Ele não foi embora quando a tempestade começou. Ele não se assusta com o que te assusta. Ele não está preocupado com o que te preocupa. Ele está com você. E se ele está com você, a tempestade não tem a última palavra. Pergunte a si mesmo com honestidade: onde está a minha fé neste momento? Está em Deus ou no medo? Está nas circunstâncias ou na palavra que ele já falou sobre a sua vida? Lembre-se, Jesus lhes disse antes de zarpar: vamos para o outro lado. Se ele disse que vocês chegariam, vocês chegarão. Se ele disse que te sustentaria, ele te sustentará. Se ele disse que estaria contigo, ele está contigo. A tua fé não precisa ser grande, só precisa estar colocada nele. A fé não elimina a tempestade. A fé te sustenta dentro dela. A fé nem sempre muda o exterior imediatamente. A fé muda primeiro o interior. Hoje, quando a ansiedade vier, quando o medo subir, quando o barulho te envolver, faça isto. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Diga em voz baixa: Jesus, estás no meu barco. Depois declare uma palavra que ancore a tua alma, por exemplo: Jeová está comigo, não temerei. E então, dê uma ação tranquila. Não se desespere, não reaja a partir do medo. Faça algo pequeno, firme, em paz. Porque a paz não é ausência de tempestade. A paz é saber quem viaja com você. A tempestade não define o teu destino. O medo não escreve a tua história. A ansiedade não tem poder sobre tua alma. Cristo, sim. Ele pergunta hoje: onde está a tua fé? E você pode responder: minha fé está em ti, Jesus. Mesmo que as ondas rujam, tu estás comigo. E agora que você viu que Jesus acalma a tempestade, ele te convida a um passo ainda maior: caminhar sobre as águas com ele. Número 8. Olhe para Jesus, não para o vento. Fé que caminha sobre o impossível. Há momentos em que a vida te convida a fazer algo que parece impossível, dar um passo que desafia a lógica, crer quando tudo indica que você não deveria, avançar quando o medo diz para você ficar onde está. Foi exatamente isso que Pedro viveu naquela noite no mar, e é isso que Jesus quer te ensinar hoje. A fé verdadeira não é ausência de medo, é aprender a olhar para Jesus em meio ao medo. Porque para onde você olha determina se você caminha ou se afunda. Os discípulos estavam no barco. O vento era forte, as ondas batiam, a noite era profunda. De repente, eles veem Jesus caminhando sobre a água, e o medo não se acalmou, aumentou. Pensaram que era um fantasma, mas Jesus falou, e sua voz trouxe calma. Tende ânimo, sou eu, não temais. A fé sempre começa com uma palavra de Jesus, e Pedro, com essa mistura bonita de coragem e vulnerabilidade, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti por sobre as águas. Jesus não deu um sermão. Não explicou como o milagre funcionava. Não deu detalhes. Apenas disse uma palavra: vem. A fé começa com um passo. Pedro desceu do barco. Pense nisso. O barco era sua segurança. Era a única coisa estável que ele tinha em meio à tempestade. A fé sempre te convida a deixar uma segurança para entrar em algo que você não pode controlar. E Pedro colocou o pé sobre a água. E a água o sustentou. O milagre aconteceu. Ele caminhava em direção a Jesus. Caminhava sobre o impossível, não porque ele fosse capaz, mas porque seu olhar estava fixo em Cristo. Mas o vento continuava soprando. A tempestade não desapareceu. A fé nem sempre muda a circunstância imediatamente. Primeiro, muda o foco do coração. Enquanto Pedro olhava para Jesus, avançava. Mas quando começou a olhar para o vento, o barulho, o perigo, as ondas, o medo entrou. E ao entrar o medo, a fé se enfraqueceu. E ao enfraquecer a fé, Pedro começou a afundar. Esse é o ponto crucial. A fé se enfraquece quando você deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para aquilo que te ameaça. Qual é o seu vento hoje? É a preocupação econômica? É uma doença? É um futuro incerto? É o medo de falhar outra vez? É a opinião dos outros?
É o seu próprio pensamento dizendo que você não consegue? Esse vento é real. Jesus não o nega. Mas ele não te chama a vencer o vento, ele te chama a não deixar que o vento roube o seu foco. Pedro começou a afundar, mas aqui está o mais lindo do relato. Ele clamou. Não tentou nadar, não tentou resolver, não tentou aparentar força. Apenas um clamor do coração. Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão imediatamente. Não o deixou afundar. Não o deixou lutar sozinho. Não esperou para ver se Pedro aprendia a lição. Jesus o sustentou no mesmo instante em que Pedro clamou. A fé nem sempre significa que você nunca falha. A fé também é saber clamar quando você falha. A fé nem sempre significa caminhar sem duvidar. A fé também é saber voltar a olhar para Jesus quando a dúvida chega. Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não foi condenação. Foi um convite para compreender. Sua fé pode ser pequena, mas se o seu olhar estiver em mim, você caminhará. Agora, olhe para a sua própria vida. Em que área você saiu do barco com fé? Onde você começou algo com convicção? E agora, o vento está te fazendo duvidar? Não se castigue por sentir medo. Não se envergonhe se você começou a afundar. Não pense que Jesus se afasta quando sua fé se enfraquece. Quando sua fé fraqueja, a graça dele te sustenta. Hoje, defina o seu vento. Dê um nome a ele. Diga em silêncio. Agora coloque sua mão sobre o coração e diga: Olho para ti, Jesus. Faça isso de forma simples. Faça isso de forma real. Faça isso de forma sincera. E quando o vento voltar, porque ele vai voltar, faça o mesmo. Respire. Olhe para Jesus. Clame. Se você precisar, ele sempre estende sua mão. A fé que olha para Jesus não elimina a tempestade, mas torna possível o impossível. Te sustenta quando você não consegue se sustentar. Te levanta quando você começa a cair. Sua fé pode ser pequena, mas Jesus é grande. Sua fé pode tremer, mas Jesus é firme. Sua fé pode se cansar, mas Jesus não te solta. Olhe para Jesus, não para o vento. E agora, depois de aprender a caminhar sobre o impossível, veremos como a fé permanece mesmo quando não entendemos o sofrimento. Número 9. Fé no vale escuro. Quando você não entende, mas confia. Às vezes, a fé não se sente como uma montanha firme, mas como um vale escuro, onde você mal consegue ver os próprios passos. É aquele lugar onde você pergunta: por que, Senhor? E não houve uma resposta imediata. Onde a dor não tem explicação, onde a oração parece não mover nada, onde a noite é longa e silenciosa, e ainda assim, ali, nesse vale, é onde a fé verdadeira aprende a respirar. Porque a fé não é entender a Deus, mas confiar no seu coração quando você não compreende sua mão. Se hoje você está atravessando um sofrimento que parece não ter sentido, quero te dizer algo com profundo respeito. Está tudo bem lamentar. A Bíblia não nega a dor. Jó abriu seu coração e disse: Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Jó 1:21. Mas antes dessa declaração, ele chorou, rasgou suas vestes, se quebrou. Abacuque olhou para a injustiça do seu povo e disse: Senhor, não entendo o que estás fazendo. Os salmos estão cheios de choro, de perguntas, de silêncios dolorosos. Deus não se ofende quando você diz que dói. Ele não te pede para ser forte o tempo todo. Ele te convida a ser honesto. Há momentos em que você busca respostas e só encontra silêncio, e esse silêncio não significa abandono. Lembre-se disso. Quando você não vê a mão de Deus, pode confiar no seu coração. O caráter dele não muda com as suas circunstâncias. O fato da sua mente não entender não significa que seu amor parou. Deus continua sendo bom, fiel, justo, mesmo quando o que você vê parece o contrário. Ele não é um Deus que observa de longe. Jesus chorou com Maria e Marta antes de ressuscitar Lázaro. Ele se senta ao seu lado no chão da dor antes de te levantar. Imagine-se caminhando por um vale coberto de neblina.
Você não vê o caminho completo, apenas distingue alguns passos à frente. É fácil ter medo, é fácil querer voltar atrás, mas então você sente uma mão segurando a sua, uma voz suave dizendo: estou contigo. O Salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não porque o vale desaparece, mas porque ele está ali com você. A fé madura não exige explicações. A fé madura reconhece que Deus é Deus e eu sou filho. Como a criança que não entende porque o quarto está escuro, mas descansa porque sabe que seu pai está presente. A criança não precisa ver o rosto do pai para sentir segurança, só precisa da sua voz. Você também pode descansar assim. A escuridão não significa ausência. A escuridão é, às vezes, o cenário onde Deus ensina a confiar sem ver. E quando a dor é longa, quando a doença não se cura, quando o luto não vai embora, quando a espera dura mais do que você achava que podia suportar, ali a adoração se torna o ato mais corajoso. Jó disse: bendito seja o nome de Jeová. Não quando tudo estava bem, mas quando tudo havia desmoronado, Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei em Jeová. Abacuque 3:17-19. Não quando havia abundância, mas quando não restava nada. Adorar na prova não é negar a dor, é dizer: Deus, isso dói, mas ainda assim, Tu és o meu Deus. E há uma esperança que sustenta mesmo quando a noite é profunda. Deus prometeu que um dia enxugará toda lágrima dos olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento. Apocalipse 20:1-4. Esta história não termina no vale. Você não está destinado a viver aqui para sempre. Esta é uma etapa, não seu destino final. Sua dor será redimida. Nada do que você chorou será inútil nas mãos de Deus. Se hoje seu coração está cansado, faça isto. Sente-se um momento, feche seus olhos, diga a Deus uma queixa honesta: Senhor, isso dói por quê? Depois declare uma verdade sobre ele: mas sei que Tu és. E termine com uma decisão de fé: confio em Ti mesmo sem entender. Você não está sozinho neste vale. Deus está contigo. Deus chora contigo. Deus caminha contigo. E quando você sair daqui, porque você vai sair, sua fé não será a mesma. Será mais profunda, mais real, mais viva, porque a fé que nasce na luz pode ser bonita, mas a fé que se forma na escuridão, essa fé muda sua vida para sempre. Número 10. Crer para ver a glória. Fé que vence a morte. Quando Jesus chegou a Betânia, tudo parecia terminado. A casa estava cheia de lamentos, a atmosfera tinha o silêncio pesado do irreversível, e o coração de Marta e Maria estava quebrado. Lázaro já estava morto havia 4 dias. E talvez você também conheça essa sensação. Quando algo na sua vida chega a um ponto em que você diz: já não há nada a fazer. Pode ser um luto, um relacionamento quebrado, uma porta fechada, um futuro que você não enxerga. Aquele momento em que a alma diz: por que Jesus não chegou antes? Marta se aproximou dele com o coração rasgado e pronunciou aquelas palavras que todo ser humano já disse alguma vez no segredo da alma: Senhor, se Tu estivesses aqui, se Tu tivesses intervindo, se Tu tivesses curado, se Tu tivesses agido antes, se Tu tivesses evitado essa perda. Mas Jesus a olhou com ternura e lhe lembrou quem ele era. Não no passado, nem em um futuro distante, mas no presente imediato. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso está em João 11:25-26. A fé, segundo Jesus, não é apenas crer no que ele fará amanhã, mas crer em quem ele é hoje. Não é somente esperança futura, mas presença viva agora. A fé verdadeira olha para Jesus e diz: mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo doendo, eu fico contigo. A fé não nega a dor,
mas se recusa a soltar a esperança. Marta cria na ressurreição futura, em um tempo distante, em que Deus restauraria todas as coisas. Jesus revela algo mais profundo. A ressurreição não é um evento, é uma pessoa. A vida eterna não começa depois da morte. Começa quando seu coração encontra Cristo. A glória de Deus não é apenas a vitória final. É seu amor presente em meio ao seu luto. E ainda assim, antes do milagre, Jesus chorou. Isso está em João 11:35. Deus, feito homem, chorou ao lado dos que choram. Não porque ele não soubesse o que iria fazer, mas porque seu amor se compromete com a sua dor, a honra, a valida, não a minimiza. A glória de Deus não passa por cima do sofrimento, ela entra nele para transformá-lo desde dentro. Depois, Jesus se aproximou do túmulo e disse: "Tirai a pedra." Aqui está a parte em que a fé se torna ação. A pedra simboliza aquilo que fechamos por medo de enfrentar novamente a dor. A pedra do ressentimento, do silêncio, da vergonha, da desesperança. Mover a pedra é permitir que Jesus entre onde dói. A fé não é passiva. A fé coopera. A fé abre espaço para que a vida de Deus respire dentro do que estava morto. Então Jesus clamou: "Lázaro, vem para fora." A voz que criou o universo chamou à vida aquilo que estava em trevas. Essa voz continua viva. Essa voz ainda fala ao seu coração. Essa voz sabe o seu nome. Jesus está te chamando a sair do lugar onde a morte emocional, espiritual ou relacional te prendeu. Talvez você não veja como. Talvez você não tenha forças para correr. Está tudo bem. Lázaro não saiu perfeito. Saiu amarrado, mas saiu vivo. Mesmo ainda com faixas, a vida já tinha voltado. Jesus disse: "Desatem-no e deixem-no ir." A ressurreição é obra de Jesus, mas a libertação muitas vezes acontece em comunidade. Você precisa de pessoas que te ajudem a caminhar. Você não foi criado para enfrentar a perda sozinho. Você não foi chamado para carregar o luto em segredo. Deus te deu uma família espiritual para caminhar contigo, te sustentar, te levantar, te acompanhar enquanto a vida vai sendo restaurada passo a passo. Se você perdeu alguém, seu luto é santo. Seu amor foi real. Sua dor não é fraqueza. Jesus vê isso. Jesus carrega isso com você. Mas ouça isto com suavidade e esperança. A tumba não é o fim para quem crê em Cristo. A morte não tem a última palavra. A ressurreição está escrita na história. Quem morreu em Cristo vive. Você verá novamente quem você ama. Este não é o adeus final. É até que ele nos reúna novamente. Porque em Apocalipse 21:4 está a promessa: Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Tudo isso será passado. Feche seus olhos por um momento. Respire. Diga em seu coração o nome de quem você sente falta e ore em seu interior: Senhor Jesus, carrego este luto em minhas mãos. Às vezes pesa tanto que sinto que não posso mais. Mas hoje escolho crer na tua palavra. Creio que tu és ressurreição e vida. Creio que mesmo sem entender, verei tua glória. Creio que aqueles que morreram em ti vivem. Creio que um dia tu nos reunirás. Dá-me paz, dá-me consolo, dá-me esperança. Em ti descanso. Amém. Se você crer, verá a glória de Deus. Esse é o coração de Jesus para você hoje. E o que ele promete nunca falha. Continue respirando. Continue crendo. Continue esperando. A vida está do seu lado, porque Cristo está contigo. Número 11. Bem-aventurados os que creem sem ver. Fé madura. Quando Tomé ouviu que Jesus havia ressuscitado, ele não conseguiu acreditar. Doía demais. Ele tinha visto sua morte com os próprios olhos. Tinha sentido o peso da decepção, do "eu achei que ele era o Messias". Quando o coração é ferido pela esperança quebrada, custa voltar a crer. E talvez você também já esteve ali. Você orou, esperou, confiou e algo não saiu como imaginava. Então, o coração se protege.
Não vou acreditar, a menos que eu veja. Foi isso que Tomé disse em João 20:25. Ele não disse que Jesus não podia. Disse que ele não podia levantar sua esperança novamente sem provas visíveis. Jesus não o rejeitou por isso. Jesus voltou só por ele. Esperou até que Tomé estivesse presente. Aproximou-se dele com ternura. Não o repreendeu. Não disse: "Você deveria ter mais fé." Ele disse: "Coloque aqui o seu dedo, veja as minhas mãos." Isso está em João 20:27. Jesus não despreza a fé fraca. Jesus fortalece a fé fraca. Jesus não apaga o pavio que fumega, ele o reacende. Mas naquele momento aconteceu algo lindo. Tomé, ao ver Jesus, não precisou tocá-lo. Seu coração se quebrantou em adoração e ele disse a confissão mais profunda de fé: "Meu Senhor e meu Deus." Ele estava diante de Jesus ressuscitado. Já não era apenas mestre, já não era apenas amigo, era Deus, vida, esperança. E Jesus, com uma suavidade que atravessa os séculos, falou não apenas a Tomé, mas a você. Ele disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Isso está em João 20:29. Jesus abençoa aqueles que creem por amor, não por evidência física. Aqueles que confiam em sua palavra mais do que em seus olhos. Aqueles que se sustentam pela voz do Espírito Santo mais do que por sinais externos. Essa bem-aventurança é para você. Você não esteve na sala onde Jesus mostrou suas feridas, não caminhou pela Galileia, não viu o túmulo vazio, mas está ouvindo sua palavra. O Espírito Santo chamou você. Você crê por testemunho, por revelação interior, por uma voz que fala à sua alma mais forte que qualquer argumento humano. E Jesus diz: "Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada." Sua fé tem um lugar especial no coração de Deus. A fé madura não exige ver. A fé madura descansa em quem Jesus é. A fé madura diz: "Não preciso tocar para saber que Ele vive, porque Ele vive em mim." A fé madura não se apoia em emoções, em sinais, em circunstâncias favoráveis. A fé madura se apoia na palavra viva, eterna, firme como rocha. Se hoje você disse no seu coração: "Deus, se ao menos tu me mostrasses algo, se me desses um sinal, se confirmasses." Jesus responde com amor: "Você não precisa ver para saber, eu estou com você. Minha presença não depende do que você sente. Minha verdade não muda pelo que você vê. Você é bem-aventurado porque crê sem ver." Isso não significa que Deus não faz milagres, Ele faz. Significa que sua fé não depende deles para se manter de pé. A fé que só descansa quando vê ainda é fé frágil. Mas a fé que se agarra a Jesus quando não sente, quando não entende, quando não vê, essa é a fé que amadurece, que cresce, que permanece. Lembre-se disso. Jesus não ressuscitou apenas para ser visto. Ele ressuscitou para habitar em você. Por isso enviou o Espírito Santo para que sua presença não ficasse limitada a um lugar ou a um momento, mas para que vivesse dentro do seu coração. Você não crê apenas porque alguém lhe contou. Você crê porque o Espírito confirmou dentro de você. Essa é a fé que Jesus celebra. A fé que nasce do encontro interior, do sussurro suave que diz: "Eu estou com você." Talvez hoje você esteja passando por uma estação em que não vê mudanças, em que continua orando e tudo parece igual, em que continua crendo e não há novos sinais. Não pense que sua fé foi ignorada. Sua fé está sendo amadurecida. Jesus está fazendo em seu coração o que fez com Tomé, ensinando você a confiar mais em sua presença do que em sua intervenção visível. Agora respire e leve suas mãos ao peito. Sinta o batimento que você não controla. Esse batimento é presente de Deus. Esse batimento é testemunho de que há vida dentro de você e onde há vida, há propósito. Faça este ato de fé simples, profundo, real. Diga em voz baixa: "Creio, Jesus. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu creio. Tu és meu Senhor e meu Deus."
Agora escreva ou repita 3 promessas que você abraça hoje. Ele nunca me deixará. Ele supre toda necessidade. Ele preparou lugar para mim. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Jesus disse isso a seu respeito, não porque você viu, mas porque você creu. Assim é a fé madura, e é assim que sua vida começa a mudar para sempre. Número 12. Fé que dá testemunho. A sua história importa. Imagine por um momento a mulher samaritana. Uma mulher apontada, rejeitada, cansada de carregar uma história que outros usavam para julgá-la. Ela ia ao poço na hora mais quente do dia para evitar olhares, murmúrios, comentários. Mas naquele dia Jesus a esperou. Não foi coincidência, foi encontro divino. Jesus conhecia seu passado, suas feridas, seus erros, e mesmo assim a olhou com dignidade. Não a rejeitou, não a envergonhou, não a expôs. Ele a restaurou. Falou-lhe da água viva, de uma vida que não depende do que outros dizem, mas do que ele faz no coração. A mulher não recebeu um sermão longo, não frequentou um seminário, não memorizou versículos. Ela apenas teve um encontro real com Jesus. E esse encontro mudou sua história, tanto que deixou seu cântaro e correu para sua cidade. Aquele cântaro representava sua rotina, seu peso diário, sua necessidade constante. Ela o deixou porque havia encontrado algo maior. Ela foi a primeira evangelista em Samaria. O que ela disse? Não disse: trago para vocês uma teologia completa. Ela simplesmente disse: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Isso está em João 4:28 ao 30. Sua mensagem foi simples, honesta, vulnerável. Sua história foi a ponte para que outros conhecessem Jesus. E aqui está o coração deste ensinamento. A sua história importa. Não importa se você acha que seu testemunho é pequeno. Não importa se você pensa que não tem as palavras certas. Não importa se você ainda está em processo. Jesus não espera você ficar perfeito para usá-lo. A fé madura não se guarda para si. A fé madura se compartilha. A fé madura diz: venha e veja. Não se trata de convencer ninguém, trata-se de convidar. O seu testemunho carrega palavras que você nem sabe que alguém precisava ouvir. O seu processo pode ser a luz que alguém procurou durante anos. Talvez você diga: eu não sei Bíblia suficiente. A mulher samaritana também não. Talvez diga: ainda tenho lutas. Pedro também tinha. Talvez diga: sou muito novo na fé. O homem que Jesus libertou dos espíritos imundos em Gerasa foi enviado imediatamente para contar o que Deus tinha feito por ele. Jesus não espera perfeição. Jesus espera disposição. Porque as pessoas podem discutir ideias, podem debater doutrinas, podem rejeitar argumentos, mas não podem negar a sua história. Não podem negar o que Cristo fez em você. Não podem negar como Ele levantou você quando estava no chão. Não podem negar como Ele sustentou você quando todos foram embora. Não podem negar como Ele lhe deu paz no meio do caos. Esse testemunho é poder. Não poder humano, poder do Espírito Santo. Lembre-se do que Jesus disse: uma lâmpada acesa não se esconde debaixo da mesa, mas se coloca no alto para iluminar. Isso está em Mateus 5,15. Sua fé é essa lâmpada, sua história é essa luz. Não a esconda. Alguém precisa ouvi-la. Alguém está orando em segredo. Deus, se tu realmente existes, mostra-me. E você é a resposta a essa oração. A fé que se compartilha não força, não pressiona, não impõe, acompanha, convida. Diz: posso caminhar com você, posso te ouvir, posso orar por você. Esse é o método de Jesus. Proximidade, amor, relacionamento. Hoje quero te dar uma prática espiritual simples, mas poderosa. Pense em uma pessoa, apenas uma. Um amigo, um familiar, alguém do trabalho, alguém que você vê nas redes. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre quem precisa ouvir a sua história. E quando ele mostrar, não prepare um discurso, apenas compartilhe. Deixa eu te contar o que Jesus fez em mim. Só isso.
Essa frase abre portas que você nem imagina. Depois, ore por essa pessoa, não para pressionar, não para convencer, mas para que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. Tocar o coração, transformar lágrimas em paz, transformar perguntas em esperança, transformar buscas em encontro. Seu testemunho é semente, você planta, Deus faz crescer. E o fruto não depende da sua eloquência, mas da graça dele. Que a sua história seja voz, que o seu processo seja ponte, que a sua transformação seja sinal e que a sua fé seja luz. Porque Jesus continua encontrando samaritanas, continua transformando corações e continua enviando testemunhas. E hoje Ele está enviando você. Número 13. Sua nova identidade. Filho amado, nova criação. Quando Jesus falou sobre a fé que transforma, Ele não estava falando apenas de mudar comportamentos, Ele falava de mudar identidades. Porque a fé não se limita ao que você faz, ela muda quem você é. E hoje Deus te diz, você não é o que te aconteceu, você não é os seus erros, você não é os nomes que outros te deram, você não é as vozes internas que te acusam, você é filho amado, você é filha amada, você é nova criação em Cristo. A Escritura declara isso com uma clareza que quebra correntes. Se alguém está em Cristo, nova criação é. O velho passou, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não diz, será novo se esforçar o suficiente. Não diz, será novo se merecer. Diz já, presente, agora mesmo. A obra não começa em você, começa em Cristo. Pense no filho pródigo. Ele voltou sujo, derrotado, envergonhado. Tinha falhado feio. E talvez você também já se sentiu assim. Longe, vazio, quebrado por dentro. Mas quando o filho voltou, o pai não o olhou com julgamento. Não esperou na porta com repreensões. O pai correu até ele, o abraçou, o cobriu, devolveu-lhe dignidade. Colocou um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. O chamou de filho, não escravo, não ex-candidato, não fracasso filho. Isso está em Lucas 15:11-32. Esse é o seu pai, esse é o seu abraço, esse é o seu nome. A voz do inimigo sempre vai te lembrar do que você foi. A voz do pai sempre vai te lembrar de quem você é. O inimigo diz, você não é suficiente. Deus diz, você é meu filho amado, em você tenho prazer. Isso está em Mateus 3,17. A identidade em Cristo não se baseia no seu desempenho, mas no seu amor. Você não começa obedecendo para ser amado. Você obedece porque já é amado. A paz não chega quando você tem tudo sob controle. Chega quando sabe que o seu pai está com você, mesmo quando não entende. Você não é um projeto de reconstrução parcial. Você não é um rascunho. Você não é tentativa. Você é obra terminada em Cristo. Seu passado foi cravado na cruz. Sua vergonha foi coberta pela graça. Sua história foi redimida pelo amor. O velho passou, e mesmo que sua mente ainda lembre, Deus já não registra. Ele diz em Hebreus 10:17, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se Deus não lembra, por que você ainda carrega? Talvez você diga, sim, eu sei que Deus me perdoou, mas ainda não me sinto limpo. Ouça isso com o coração. A verdade vem primeiro, o sentimento vem depois. Sua identidade não se baseia em como você se sente hoje. Ela se baseia no que Deus disse, e Deus não mente. Quando Ele disse, você é meu, selou isso com sangue. Quando disse, eu te adotei, assinou com o Espírito Santo. Quando disse, você é herdeiro, abriu para você um lugar na sua mesa. Romanos 8,15 diz que você não recebeu espírito de escravidão para viver com medo, mas espírito de adoção pelo qual você clama, Abba, Pai. Essa palavra Abba significa papai, próximo, íntimo, terno, não juiz distante, não autoridade fria, papai. Pai que sustenta, Pai que abraça, Pai que restaura. E quero que você receba isso com a mesma ternura com que Deus fala. Seu valor não muda por causa das suas quedas. Sua identidade não muda por causa das suas lutas.
A graça de Deus não recua quando você tropeça. Ele não olha para você e diz, você de novo. Ele pega sua mão e diz, vamos juntos. Seu processo não cancela sua filiação. Sua fraqueza não apaga seu nome. Você é família do reino, parte do corpo de Cristo. Você não caminha sozinho, não luta sozinho, não sara sozinho. Você pertence. Essa palavra que o coração tanto deseja, pertencimento, aqui está, em Cristo. Hoje quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Vá até um espelho. Olhe para você, não com o olhar crítico do seu passado, não com a voz dura que às vezes você mesmo usa. Olhe como o Pai te olha e declare, sou filho amado de Deus, sou filha amada de Deus, sou nova criação em Cristo, o velho passou, meu passado não me define, Cristo me define. Repita até que seu coração acredite, até que suas lágrimas se tornem paz, até que sua alma lembre que é lar e não campo de batalha. Deus não está dizendo lute para ser digno. Ele está dizendo, receba que você já é. Não por quem você é, mas por quem Jesus é em você. E agora, a partir dessa identidade, você poderá viver a fé que transforma vidas, a fé que caminha em paz, a fé que descansa e confia, porque você já não caminha como órfão. Você caminha como filho, e onde o filho vai, o pai vai. Sempre. Número 14. Vestidos por Deus, viver sem ansiedade. Quando Jesus falou com você sobre o reino, Ele não estava te convidando para uma vida de tensão contínua, nem para sustentar o mundo com as suas próprias mãos. Ele te ensinou a descansar no Pai, a confiar na sua provisão, a viver o hoje sem arrastar o peso do amanhã. Por isso Ele disse, olhem os lírios, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Isso está em Mateus 6, 28 ao 30. Se Deus veste algo que amanhã seca, como não vai vestir você, que é eterno para Ele? A ansiedade aparece quando esquecemos quem é o nosso Pai, quando acreditamos que estamos sozinhos, quando pensamos que tudo depende do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa capacidade de resolver. Mas Jesus, com voz suave e firme, te diz hoje, não temas, pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Isso está em Lucas 12, 32. Não te emprestar, não te alugar, não te condicionar, te dar, de graça, por amor. Se Deus alimenta as aves, que não semeiam, não colhem, não armazenam, e nenhuma cai sem que Ele saiba, você vale infinitamente mais do que muitas aves. Foi Jesus quem disse isso, e Ele não mente. Então por que esse nó no peito? Por que essa preocupação constante com o amanhã? Por que essa voz que te diz que não é suficiente, que pode faltar, que algo ruim vem? A ansiedade não é um sinal de pouca fé para te envergonhar. É um convite para confiar mais profundamente no coração do Pai. Jesus não te repreende por sentir medo. Ele te pega pela mão e te mostra onde está o refúgio. Ele diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6:33. Quando Deus é o primeiro, o restante encontra o seu lugar. Quando a tua alma descansa no seu amor, o mundo deixa de te apertar. Ouça bem, você não está sendo chamado a ignorar suas responsabilidades. Está sendo chamado a não carregar aquilo que não te corresponde. Há uma diferença entre trabalhar e se preocupar, entre planejar e se angustiar, entre ser sábio e viver com medo. A ansiedade sempre tenta te roubar o hoje, te fazendo viver em um amanhã que ainda nem existe. Mas Jesus te diz, a cada dia basta o seu próprio mal. Viva o hoje, respire o hoje, receba a graça de hoje. Pense em um campo cheio de lírios silvestres. Nenhum compete com o outro, nenhum se apressa para crescer primeiro, nenhum se olha no espelho para ver se é suficiente. Eles simplesmente existem, e Deus os veste com cores que nenhum rei da terra conseguiu igualar. Nem mesmo Salomão Jesus escolheu essa imagem para te mostrar como ele te vê. Belo, valioso,
vestido pelo próprio Deus. Ainda que a tua vida dure um segundo, esse segundo é acompanhado pelo amor eterno do Pai. Então hoje, quero que você faça algo. Pegue essa preocupação que está te consumindo. Dê um nome a ela. Escreva num papel. Pode ser: como vou pagar isso? Minha saúde, meu filho, meu futuro, meu medo de estar só. Escreva. Segure esse papel nas mãos. E agora, com a mesma solenidade com que Jesus acalmou tempestades, entregue-o ao Pai. Rasgue esse papel. Queime se puder. Solte fisicamente como um sinal de que você decide confiar. Não porque você já sabe como se resolverá, mas porque você sabe quem caminha com você. O teu descanso não vem de saber o resultado. O teu descanso vem de saber quem sustenta o resultado. O Deus que fez cada estrela, o Deus que soprou vida na tua alma, o Deus que te chamou filho, filha, amado, amada. Hoje à noite, antes de dormir, quando a ansiedade costuma tentar entrar, não mexa no telefone, não revise preocupações, não se castigue por coisas que você não pode controlar. Feche os olhos e diga: Pai, obrigado por hoje. E depois nomeie 3 coisas em que você viu a provisão dele, ainda que pequenas: o ar que você respirou, a comida que chegou, a força para se levantar, uma palavra de alguém, um sorriso, um raio de sol, um suspiro. Essa é a prática diária do descanso. Reconhecer que você não caminha sozinho. Se você tem se sentido cansado de ser forte o tempo todo, hoje Deus te diz: você não precisa ser. Eu te sustento, eu te cubro, eu te visto, eu te provejo, eu te acompanho. Você apenas descansa em mim. E enquanto você descansa, a tua alma vai aprender algo precioso. Viver sem ansiedade não é não ter problemas, é saber a quem você pertence. E você pertence ao Pai. Número 15. Fé em comunidade. Pedras vivas que edificam. A fé não se sustenta sozinha. A fé se fortalece quando é compartilhada, quando é acompanhada, quando é vivida ao lado de outros. Jesus nunca chamou um discípulo para viver isolado. Ele formou uma mesa, um círculo, uma família. Você e eu fomos criados para caminhar em comunidade. A Escritura diz isso com uma beleza profunda. Aproximando-se dele, pedra viva, vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual. Isso está em 1 de Pedro 2:4-5. Você não é uma pedra solta no caminho, é parte de um templo em construção, uma obra de Deus na qual a sua vida se encaixa com a de outros. Imagine um muro feito de pedras. Nenhuma tem forma perfeita, nenhuma é idêntica à outra, mas juntas formam algo firme, belo, capaz de sustentar peso. Agora imagine uma pedra sozinha, separada. Pode ser forte, pode ser sólida, mas não está cumprindo seu propósito. Não sustenta nada, não protege ninguém, não constrói lar. Assim é a fé vivida na solidão, genuína, sim, mas incompleta. Jesus te convida hoje a voltar para a comunidade, a parar de lutar sozinho, a parar de chorar sozinho, a parar de tentar ser forte sem apoio. A fé compartilhada é fogo, como brasas juntas ardem mais, separadas se apagam. A solidão é terra fértil para a dúvida, o medo e a voz que diz: você não é suficiente. Mas na comunidade, essa voz perde poder, porque alguém te lembra quem você é em Cristo, porque alguém ora com você quando suas forças acabam, porque alguém celebra seus passos, por pequenos que sejam. O inimigo quer isolar, Deus quer reunir. Pense no caminho de Emaús. 2 discípulos caminhavam tristes, confusos, decepcionados. Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. Ele não os repreende, ele os escuta. Primeiro escuta sua dor, depois lhes abre as Escrituras. E de repente, o coração deles arde. Quando partem o pão, o reconhecem. E o que fazem depois? Não ficam ali desfrutando do encontro em silêncio. Correm de volta, voltam para a comunidade, voltam para dizer: nós o vimos. A fé sempre termina em comunidade, encontro,
fogo, envio. Se você tem vivido sua fé sozinho, talvez por feridas, talvez por decepção, talvez porque se sentiu incompreendido, ouça isso com profundo amor. Você não foi criado para caminhar sozinho. A solidão prolongada cansa a alma. A comunidade cura feridas que o tempo sozinho não cura. A fé que se compartilha se multiplica. A fé que se guarda esfria. Hoje Jesus está te chamando para voltar ao corpo, para buscar sua tribo espiritual, para deixar-se encontrar. Os primeiros cristãos tinham este testemunho. Vejam como eles se amam. Isso está em Atos 2:42 ao 47. Eles comiam juntos, oravam juntos, repartiam conforme a necessidade, cantavam juntos, choravam juntos, se fortaleciam juntos. A força da igreja não era sua estrutura, era seu amor, era sua unidade. Era a presença viva do Espírito Santo entre eles, porque estavam reunidos, não dispersos. Quando um caía, outro levantava. Quando um estava fraco, outro orava. Quando um tinha pouco, outro compartilhava. Quando um duvidava, outro lembrava da promessa. Você precisa disso, não porque você é fraco, mas porque você é humano. A fé que amadurece entende que Cristo é a cabeça, mas você não é o corpo inteiro. Você é parte valiosa, única, necessária. Se você não está, algo falta. Se você não oferece sua voz, sua história, seu olhar, seu abraço, sua oração, alguém não recebe algo que Deus queria entregar através de você. Sim, através de você. Sua vida também edifica, sua história também levanta, sua vitória também anima, suas lágrimas também ministram, seu processo também ensina. Não espere estar perfeito para fazer parte. Ninguém está. A comunidade não é um museu de santos, é um hospital de almas em restauração. Por isso, esta semana, dê um passo concreto, só um. Vá a uma reunião, célula, estudo bíblico, culto, grupo pequeno. Se você não conhece ninguém, tudo bem. Peça a Deus que te guie. Aproxime-se de alguém e diga simplesmente: "Você pode orar comigo?" Isso é suficiente para abrir portas que o céu já preparou. E quando alguém compartilhar sua carga, não aconselhe primeiro. Escute, abrace, ore. A presença cura mais do que as palavras. Sua fé importa. Sua história importa. Sua vida tem um lugar na construção do reino. Somos pedras vivas. Somos corpo. Somos família. Você percorreu um caminho de 15 encontros com Jesus, e se o seu coração está batendo diferente agora, é porque a fé verdadeira faz isso. Transforma de dentro para fora. Você aprendeu que sua fé não precisa ser gigante, apenas autêntica. Pequena como um grão de mostarda, mas semeada em terra fértil, o coração de Deus é suficiente para mover montanhas. Lembre-se sempre: pequena, mas autêntica, sua fé move o coração de Deus. Não pelo que você faz, mas por quem você confia. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, se você sente que hoje está mais perto de Deus do que ontem, escreva nos comentários: "Estou mais perto de Deus." Queremos ler seu testemunho e orar por você. Você não está sozinho nesse caminho. Que o Deus da esperança encha você de toda a paz e alegria ao crer, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo, que sua fé cresça a cada dia, que você experimente sua presença fiel em cada tempestade e que você caminhe sempre sabendo que Ele nunca, nunca solta a sua mão.